pessoal, estamos de volta, sejam todos muito bem-vindos. Agora nós estamos na semana 2 e o tema da nossa aula, continuando aí sobre química orgânica, hoje nós vamos ver a nomenclatura de hidrocarbonetos não ramificados. Na próxima aula a gente dá sequência vendo a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, tá bom? Mas antes da gente ir para a nossa aula, eu peço que vocês se inscreva aqui no nosso canal. Além disso, pessoal, olha aí, Dicão tá segurando uma plaquinha com o QR Code que direciona você para todas as nossas redes sociais. Lembrando que é lá no nosso Instagram que colocamos todas as novidades de todas as nossas mídias sociais. Certinho, pessoal? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Vamos lá, vamos dar sequência aí ao nosso conteúdo de química orgânica. Hoje nós vamos ver a nomenclatura. A nomenclatura, pessoal, ela é extremamente importante. Nós iniciamos aqui vendo a nomenclatura para hidrocarbonetos, mas é uma nomenclatura aí que nós vamos trabalhar para todas as funções orgânicas, tá bom? Mas todas essas nomenclaturas das demais funções, elas sempre seguem o mesmo padrão que foi aí determinado pela IUPAC, que foi criada para auxiliar no estudo da química orgânica. Todos os nomes aí vão obedecer a uma regra. Sempre vai ser a formação, de um prefixo. Esse prefixo ele tem como intuito, indicar o número de carbonos que vão estar ali envolvidos, tá bom? Então, é necessário memorizar o nome desses prefixos, tá bom? Um carbono é met, 2et, 3prop, but, pent, hex, hept, oct, non e dec. Sim, é importante e é necessário memorizar. Seguido, a gente tem um prefixo, um infixo que determina aí o tipo de ligação presente entre os átomos, Se só tiver ligação simples, nós vamos ter aí o an. Se tiver aí ligação dupla, o en. Ligação duas duplas, a gente vai usar o termo di e en, O di que significa duas. Tripla, in, Duas triplas, o di, in. Uma dupla e uma tripla, en, ok? E por último, nós vamos aí acrescentar o sufixo que nos dá aí a função orgânica presente na estrutura do composto, Por exemplo, quando for um ácido carboxílico, a terminação vai ser oico, quando for um álcool, ol, mas como nós aqui nessa aula estamos falando de hidrocarbonetos, a terminação vai ser o, ok? Então, vamos lá, pessoal. Vamos já para as nossas atividades. Essa primeira atividade aqui, ela tá, na verdade, relacionada com o conteúdo que vimos lá da semana 1, Onde nós vamos associar aí a classificação do hidrocarboneto em função aqui da fórmula. Então, gente, olha aqui. O alcano, ele vai ter fórmula geral CnH2n mais 2. O alceno, CnH mais 2, 2n, e o alcino CnH2n menos 2, ok? E aqui o aromático tem aí uma fórmula variável, certinho? Então aqui, pessoal, C6H6. Então aqui nós temos fórmula CnHn. Não é nem alcano, nem alceno, nem alcino. Então tá aí como o hidrocarboneto aromático, ok? O 1. Aqui nós temos, quando o N vale 3, nós temos aí, 2N menos 2, Porque 3 vezes 2, 6, menos 2, 4, que dá a fórmula aqui C3H4. Essa fórmula representa um alcino, que é o 4. CN, C4H8 é o CnH2n.
que é um alceno. E por último aqui, CnH2n mais 2, onde N é 5, 5 vezes 2, 10, mais 2, 12, né? C5H12 é um alcano. Certinho? Bem tranquila a questão, né? Então, vamos para a próxima atividade. Atividade 2. Forneça o nome dos compostos orgânicos abaixo. Então, pessoal, nós temos aqui algumas regrinhas que não falamos na introdução. Aquela introdução, né, que nós vimos o infixo, sufixo e prefixo, nós vimos aí como juntar as pecinhas. Porém, toda vez que nós tivermos insaturações, nós temos que seguir a seguinte regra. Nós precisamos numerar a cadeia, de tal forma que essa numeração vai partir da extremidade mais próxima da insaturação. No caso de haver mais de uma insaturação, a gente vai iniciar pela extremidade que permite indicar as insaturações com os menores números possíveis. Por exemplo, nesse caso aqui dessa estrutura, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ok? Então, toda a nomenclatura, eu vou até colocar aqui, ó, é prefixo, infixo e sufixo. O sufixo, todos vai ser o, né? Porque é hidrocarboneto, vai terminar com o. O infixo vai determinar o tipo de ligação e o prefixo a quantidade de carbono. 6 carbonos, né? O prefixo é o X, ok? Na posição, ó, vamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, gente, entre 2 e 3, nós temos aqui uma ligação tripla. Então, nós temos que indicar onde está essa ligação tripla. Então, X que determina o prefixo, IN que determina aqui a ligação tripla, que está na posição 2, ok? Então, IN. E por último, né, o sufixo, que é o O. Ah, professora, não entendi, por que esse 2 aqui está no meio? É porque ele indica onde está a posição tripla, ok? Então, sempre nós vamos separar por hífen o número quando estiver aqui no meio da nomenclatura, certinho? O mesmo aqui, ó, para o segundo, ó, nós temos tanto uma quanto duas insaturações. Só que aqui independe. Se eu começar a numerar, fica 1, 2, 3, 4. O mesmo fica se eu começar a numerar daqui. 1, 2, 3, 4. Ok? Então, eu vou começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, tem quantos carbonos? 4. O prefixo de 4 é o but. Ok? Na posição entre 1 e 2, então, na posição 1 e na posição 3, eu tenho duas duplas, então, de em. Os números, pessoal, nós separamos aí por vírgula, ok? E, como é um hidrocarboneto, termina em O, certinho? Agora, nós temos uma segunda regra para aqui descrever. Toda vez que nós tivermos um hidrocarboneto de cadeia fechada, a nomenclatura ela vai iniciar com a palavrinha ciclo. Então, nós temos aqui, né, uma substância de cadeia fechada, são 3 carbonos. Então, a gente inicia ciclo 3 carbonos prop. Então, só tem ligação simples an e é um hidrocarboneto. Então, esse aí é o ciclo propano. Certinho, pessoal? Bem tranquilo, né? Então, nós vimos aqui algumas regrinhas muito importantes para a nomenclatura que nós vamos aí dar sequência na aula da próxima semana. Vamos lá? Atividade 3. Existe somente uma dupla ligação na cadeia carbônica da molécula. Então, gente, como são nomes aqui, né? Então, vai ser a palavra que vai ter aqui o infixo em, né? Então, aqui, gente, vamos aqui, ó. O benzeno tem que tomar muito cuidado. Isso aqui é uma substância aromática, tá bom? O anel benzênico é aromático e aí tem muito mais que uma única dupla, ok? O propan, en,
Sim, pessoal, tem aí uma única dupla. O ciclo pentano só tem ligação simples. O penta 1, 2 díeno, aqui ó, tem duas duplas, ok? E aqui o in é uma tripla. Então, o que responde à nossa questão é a letra B, certinho? Atividade 4, a última. Então, é uma questão adaptada aí da UEMA. Vamos lá. A OGX Energia, braço de exploração de petróleo do Maranhão do grupo EBX, do empresário Eike Batista, descobriu uma reserva grande de gás natural, uma mistura de hidrocarbonetos leves, constituído principalmente de etano, propano, isobutano, butano, pentano, isopentano, dentre outros. Na cidade de Capinzal do Norte, localizada a 260 quilômetros de São Luís. As reservas, segundo a OGX, têm de 10 trilhões a 15 trilhões de pés cúbicos de gás, o equivale a 15 milhões de metros cúbicos por dia, metade do que a Bolívia manda ao Brasil diariamente. A nomenclatura desses hidrocarbonetos leves, né? Então, vou até sublinhar aqui, ó, etano, propano, isobutano, butano, pentano, isopentano, constituintes do gás natural, é baseada, dentre alguns critérios, na quantidade de carbonos presente no composto. O número correto de carbono nos hidrocarbonetos não ramificados citados no texto é respectivamente. Então, pessoal, o iso, a gente vai ver, né, que o iso é o que determina, né, uma ramificação aqui na extremidade da cadeia, né? O isobutano e o isopentano são ramificados, então eles nós não vamos considerar, tá bom? Então, o número correto aí de carbonos dos hidrogênios não ramificados, então a gente só vai considerar etano, propano, butano e pentano. Et, pessoal, isso representa 2 carbonos. Prop, 3, but, 4 e pente, 5. Então, 2, 3, 4, 5. Resposta correta, letra B. Muito tranquilinho, né, pessoal? E aqui chegamos ao fim da nossa aula. Dicão tá aí com os livrinhos, todo animado para a aula que acontece todos os dias à tarde do projeto Eu Não Erro Mais. Projeto dedicado aí vocês, alunos do terceirão, para arrasarem no Enem. Vem com a gente, vem se preparar aí e garantir a sua vaga na Federal. Tchauzinho, pessoal. Até a próxima semana.